Olá, começa agora mais uma análise direta, seja muito bem-vindo. E hoje o programa tá para lá de especial, viu? Para quem gosta de aventura, o programa está imperdível. Hoje a gente vai conhecer um casal que faz muitas aventuras. Eles fazem expedições no Brasil e fora do país. A gente recebe hoje aqui a Fernanda Lupo, muito bem-vinda, e o Márcio Ortolusso. Isso. Bem-vindo, Márcio. Gente, só de olhar aqui o script de vocês já dá vontade de fazer uma aventura, hein? Quero que vocês contem como é que isso começou. Quem fala primeiro? Ele. O resumo era para ser contigo. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite. É um prazer estar com vocês aqui, contar um pouquinho das nossas histórias, nossas lorotas. Sou filho de pescador, então não acreditem muito. A gente corta na metade, então, Bom, né, Fer? Vamos lá. De forma bem resumida, vai. Eu e a Fernanda, ambos trabalhamos como documentaristas e exploradores. São dois segmentos um pouco distintos, mas que no nosso caso combinam bem. Lá de documentarista vai desde a parte de jornalismo, nós escrevemos textos para várias revistas nacionais e internacionais, fazemos filmes também, vídeos documentários, dirigimos, direção de fotografia, cinegrafia, somos fotógrafos, Fernanda é formada em fotografia. E o outro lado, exploradores, daí vai também uma série de outras áreas. Algumas pessoas confundem um pouco com atletas, tipo, chamam a gente de atleta, a gente não se vê nunca como atleta. Isso que eu ia te perguntar, se caberia o atleta aqui? Não, porque atleta normalmente tem a ver com esporte. O esporte é algo mais regrado, tem técnicos, tem regras até, né? tem tempos, impedimento, tem plateia. A gente não é movido muito à plateia. Você está de fazer um voleibol, basquete, uma natação, um futebol com pessoas assistindo. O mesmo skate numa skate park. Eu sou skatista também há 30 e poucos anos, só que nem entra nesse pacote. A história nossa é mais estar sozinho na montanha, fazendo uma aventura mais nós. Desbravando coisas que a gente não conhece e que sai um pouco do convencional, né? O nosso caso é um pouco mais. Tipo, já é. Se você fizer uma caminhada pela montanha, o trekking que o pessoal fala, o canionismo, que é descer cachoeiras com equipamentos, ou canoagem, sair remando por um sítio, já não é algo tão difundido no Brasil, comparando com a Europa, com os Estados Unidos e tudo mais. Quanto mais a gente que ainda faz algumas áreas, vamos dizer, uns segmentos bem mais específicos, por exemplo, escalada em rocha. Eu tenho um amigo meu que é escalador, mas às vezes provavelmente ele pratica uma escalada esportiva, que é essa que vai para as Olimpíadas agora, que 95%, 99% dos escaladores praticam. Dentro da escalada são várias modalidades, por exemplo, tem escalada em gelo, em neve, em alta montanha, boulder, que são pequenos blocos, daí vai uma série de modalidades. Nós praticamos quase todas essas, gostamos também, só que especializamos em escalada de grandes paredes, que é Big Wall, que chama lá fora. Você ficar num paredão rochoso de centenas de metros, você vai vários dias, com uma semana, 10 dias. E você começou na escalada, né? Você estava me contando aqui um pouquinho antes. E a Fernanda também? Caiu como nessa da escalada, Fernanda? Então, na verdade, a escalada, sempre gostei de esporte, né? Vamos dizer assim, se bem que escalada eu não considero um esporte para mim. Tinha muita curiosidade de aprender, aí ele era meu amigo na época, e aí eu perguntei se ele podia me dar umas orientações, só para ver se eu gostava ou não dessa história toda. Aí no final acabei me apaixonando. Hoje em dia eu me dedico a abrir via de escalada, que é pegar uma montanha, no caso uma rota que não tenha sido escalada ainda, uma rota virgem, e a gente fala, não, vamos subir aqui, vamos colocar as proteções e vamos tentar abrir a rota até o cume. Que isso dá mais medo, né? Porque às vezes quando você vai em algum lugar que já tem tudo certinho ali, o risco é bem menor. Agora vocês não, vocês olham lá, uma rocha, enfim, e falam, é aqui que a gente vai escalar e segue. Às vezes uma rota que você leva 2, 3, 4 horas para escalar, a gente demora uma semana. Caramba. Porque a gente vai com furadeira, com ferramenta, né? Você pegou num tema que talvez resuma bem o nosso trabalho. Nosso trabalho é muito focado, mais do que o documentarista, o explorador e tudo mais. A gente trabalha muito em cima da incerteza. Então, na verdade, a gente usa técnicas de fotografia, técnicas de montanhismo, técnicas de canoagem, de cinegrafia, para realizar esses sonhos. Tem um sonho, tem aquele canyon naquele lugar, cara, esse lugar super difícil acesso, não tem nem trilhas para chegar lá, uma semana para chegar na área isolada. Será que é possível descer aquele canyon? E aí, então, é uma motivação pessoal nossa de ver se a gente seria capaz de explorar. O que será que tem naquele canyon, descendo aquela última queda, o que será que tem naqueles poços? Vocês acabam explorando tudo, né? Eu acho que é pura curiosidade. O legal é falar que a curiosidade move, sabe? A incerteza é a curiosidade. O que tem ali, como que a gente consegue
chegar atrás dessa montanha. O que tem ali atrás? E aí, quanto mais desafio, mais vontade dá de fazer. Sim, se tivesse mais certeza, tem escaladas que você pode repetir, no montanhas tem, se abrir uma rota, você explorar, fazer, o pessoal chama conquistar uma montanha, conquistar uma rota, a gente não gosta muito desse termo, que ninguém conquista nada. Vocês passam, né? Imagina, essa é uma coisa antiga, que vem da época das conquistas militares e da Segunda Guerra e tudo mais. Então, ou simplesmente se repetir, por exemplo, as rotas que nós abrimos na montanha, falando do montanhismo, nós às vezes leva 10 dias lá, botando a proteção lá, furando 1 hora na mão ou com furadeiras, e você coloca uma proteção lá que aguenta depois 2.000 quilos e tal, e deixa a via equipada. Então, outros escaladores chegarem, já teve rotas que eu levei 11 dias, que pessoas escalaram em 12 horas, Sim. porque não precisa levar 170 quilos, pode levar 30 quilos, 12 quilos. Ele já tem um mapa, certo? Um croquis que tem todas as informações de equipamentos e tal. E o risco é muito menor. A incerteza você não sabe. Pô, será que se eu estiver subindo quase para colocar aquela proteção lá onde eu estou visualizando e chega lá e for liso, e não tem um lugar para colocar uma proteção para me apoiar para botar o grão. E você pode entrar numa encrenca grande, você pode tomar quedas de 20, 30, 40, 60 metros. Quem vai repetir já sabe que não tem. Fala, não, essa é uma via de E2, não, é super seguro. O grau passou, é um grau quinto grau. Eu sei que está dentro do meu nível. Não, eu sei que tal equipamento eu vou conseguir usar lá. Ou não, ele vai ver que é super perigoso e fala, pô, não vou entrar nessa rota do Márcio Fernanda porque ali é um E5, uma exposição alta e se eu cair eu posso morrer. Então, antes ele já sabe da dificuldade. E para nós não, para nós é sempre uma surpresa. E hoje vocês vivem disso? Vivemos. Tirando hoje, foto, desbravando aí o Brasil, fora do país também. Hoje e sempre, acho que desde o começo. Esse é até um dos diferenciais, acho que nosso, que até alguns patrocinadores, apoiadores falam para a gente, marcas de mochilas, de sapatilhas escaladas, os equipamentos de aventura, alguns já amigos há 20, 25 anos falam isso, mas como é que vocês vivem você no mercado brasileiro, que tem vários outros grandes nomes no Brasil da aventura, e falam, cara, que vocês vivem só disso. A gente conhece outros grandes brasileiros, como o Everest, ou velejadores, ou base jumpers, o que for, mas eles vivem de outra área, são engenheiros e conseguem mobilizar para fazer essa aventura. É um hobby que eles vão fazendo. Sim, e vocês não, mercado... fizeram do que gostam a profissão de vocês. É super difícil, mas a gente consegue estar aí desde o início vivendo só disso. E agora vocês estão aí com um super projeto, né? Conta pra gente. Six Hard? Então, vou contar rapidinho, depois você complementa aí. Na verdade, o Six Hard Expeditions, ele foi um projeto que a gente demorou 6 anos para concretizar, né, esse projeto. Foram 6 anos idealizando. O diferencial dele é que são 6 expedições exploratórias, passando por lugares inexplorados e inéditos. A gente tentou percorrer algumas rotas que a gente sabe que poucas pessoas passaram ou ninguém passou. E são 6 modalidades diferentes. Foi a escalada, canoagem, o mergulho, o canionismo, ultramaratona e stand-up paddle, né? Isso. E cada um deles tem uma característica. Quanto tempo, gente, de expedição? Do projeto inteiro foi mais ou menos 369 dias para a conclusão dele em campo. Nós rodamos 20 mil quilômetros pelo Brasil para ligar esses lugares das expedições, que no caso um era no sudeste, outro no norte, então a gente percorreu 20 mil quilômetros. O que mais? Foram 6 anos de preparativos, até a gente entrar treinando. Vocês que traçaram as rotas, os obstáculos, tudo. Tinha mais gente com vocês ou não? Algumas etapas, a gente contava com 3 etapas, tiveram outros exploradores juntos, por conta que são atividades que exigem. Por exemplo, na escalada mesmo, normalmente escalada de grandes paredes é muito exigente. A etapa de escalada que entrou foi a escalada do Pico Sem Nome, que fica na Serra da Mantiqueira, que era uma das últimas montanhas com mais de 2.000 metros, com esses paredões rochosos enormes, assim, que não tinham rota de escalada. Então, desde 150 anos atrás, vamos dizer, as principais montanhas dessa Cordilheira Verde, vamos falar aí, essa que nós temos no Brasil, tem a Cordilheira dos Andes lá, essas montanhas, não chega a formar a cordilheira tecnicamente, mas vamos dizer assim, essa que tem no Brasil, foram sendo escaladas. Então, desde o Pico Paraná, Pico Marumbi, até chegar na Pedra do Baú, em Campos Jordão, chegando lá Rio de Janeiro, Corcovado, Pão de Açúcar, Pico das Agulhas Negras, até chegando no Espírito Santo, todas essas principais montanhas foram sendo escaladas. E essa se mantinha virgem até hoje por conta disso. Já tinham conseguido chegar poucos grupos, raros grupos, até o topo dela caminhando por uma escalaminhada, que chama, que é mistura escalada fácil com caminhada, para uma outra face mais fácil. E a vertente mais vertical dela nunca se conseguiu escalar por conta da dificuldade de acesso. Bom, voltando ao tema, nesse é tão complicado o trabalho que a gente tentou em 2009 a Fernanda, de 11 dias, choveu 9,
Conseguimos até chegar a 150 metros mais ou menos, mas não conseguimos chegar no cume. Voltamos agora com 2 escaladores, que daí se reveza. Enquanto um escalador está escalando lá na ponta da corda, o outro está dando uma segurança com a corda aqui com o aparelho. Porque não é fácil, né? O pessoal aí de casa deve estar pensando, também não é fácil. Tem que ter toda uma técnica, estudo. Muito. Sim. Isso é importante de prática também, porque tem que ter força, né, gente? Porque vai escalar, não adianta ter só habilidade, não. Técnica, até você falou num ponto importante. Bom, só finalizando. Então, enquanto estão esses dois, outros 2 embaixo estão rebocando equipamento, a carga, tipo 100 kg de equipamento puxando, e depois reveza. Então, essa é uma modalidade que exige vários. Só aproveitando para falar da parte isso é importante que você falou. Tem muita gente que nos vê como 2 loucos, um casal de loucos. Foi bom que ela entrou nesse assunto. De escaladas que tem blocos de pedra rolando, tipo no canionismo mesmo. A gente tem aqui uma imagem, vamos mostrar aqui, que é de uma escalada, que acho que tem uma pedra que você joga, não sei. Vamos pedir para o Benítez colocar aí o diretor. Vamos ver onde que é uma da escalada. Melhor ela do que nós. Caramba, o que era isso então, gente? Não é Não, aí foi o canionismo, que foi a 3ª etapa do projeto. É uma modalidade, aí não dá para ver a cachoeira está nas nossas costas, mas e é parecido com os equipamentos, esse tipo de canionismo que nós fizemos, né? é bem similar com a escalada de grandes paredes, é muito equipamento, muito vertical. Isso. Essa, por coincidência, acabou se tornando a maior cachoeira do Brasil. Nós não sabíamos, nós sabíamos que ela era uma das maiores do Brasil, com uma queda muito grande, só que a ideia inicial era um projeto de pesquisa que nós estamos realizando lá, monitorando a qualidade das águas, projeto tudo autorizado pelo ICMBio, pelo Parque Nacional Serra dos Órgãos, em parceria com ONGs, com a SOS Mata Atlântica, que nos cedeu uma série de kits, então nós tínhamos instruções para estar coletando amostras de água, medindo, a Fernanda ia fazendo os testes de potássio, oxigênio dissolvido. Porque na verdade vocês não estão lá só para passear não, né, gente? Vocês trouxeram aqui até alguns estudos, não é, o Márcio, que você acaba anotando. Que é uns exemplos. Essa é uma das planilhas que a gente usou, né, nas coletas de água. Esse não foi no canionismo, que a gente fez esse trabalho que é o Observando os Rios, junto com a SOS Mata Atlântica. Eles foram parceiros na etapa de canionismo, que é essa que a gente mostrou agora, e também na de stand-up paddle. Então, a gente tinha sempre uma planilha que a gente preenche, e aí a gente tinha os pontos já de coleta, os pontos interessantes, porque também teve no canionismo um biólogo parceiro nosso, Isaac Asimov, que ele vai fazer a gente fez o levantamento, ele vai fazer a análise mais profunda das coletas. Cada ponto que eu parava, eu ficava pelo menos meia hora para fazer os testes, porque foram testes de pH, turbidez, aí tem de DBO, que é o oxigênio dissolvido na água, enfim. São vários testes, porque além da aventura, vocês também, né, tem esse lado aí da consciência ambiental, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, pode ser? Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente está recebendo aqui um casal aventureiro. É o Márcio Bortolusso e a Fernanda Lupo. Meninos, vamos falar um pouquinho então para o Márcio agora a pergunta. Explica então para a gente, esta última expedição que vocês fizeram, ela era dividida em 6 etapas. Fala um pouquinho para a gente aonde começou, todo o itinerário. Vamos lá, de forma bem resumida então, vai me ajudando. Porque demorou quanto tempo? Total foram 369 dias. Mais de um ano, gente. 20 mil quilômetros rodando pelo Brasil para chegar nos lugares e fazer as etapas. Começou com a escalada do Pico Sem Nome, na Serra da Mantiqueira, que era uma das montanhas mais belas, imponentes, e todo escalador olhava, se impressionava, e mais isoladas da Serra da Mantiqueira, por isso que se manteve virgem até hoje essa face. Foram 22 dias total a escalada lá, teve de tudo, o ombro da Fernanda deslocou. Teve algum contratempo nisso? Teve vários. Bom, já cortando um pouquinho ele na trilha, vou passar um resumo muito rápido, depois se achar super interessante a gente fala dela. A gente teve que fazer um reconhecimento do caminho até a base da montanha. Na primeira vez que a gente tentou escalar lá, foram 44 horas para chegar só até a base, para começar a escalar. Isso em 2009, a primeira tentativa só nós dois. A gente retornou em 2017, aí tinha que achar o caminho até a base da montanha de novo. Só que como a gente é adepto do mínimo impacto, tudo isso, a gente não abriu um caminho com facão, nada, a gente só rasgou o mato, a gente fala, né? No peito, ali sem machucar a vegetação. Ele fechou, então em 2017 a gente não achou, então tivemos que reconhecer um novo caminho. Nesse primeiro reconhecimento de trilha, no primeiro dia, estava à noite, até a gente estava voltando à noite, é uma escalaminhada, é difícil se movimentar na mata, que é super fechada e super íngreme,
Eu fui me puxar numa árvore, na hora que eu puxei eu senti uma dor, eu falei, nossa, uma cobra me pegou. Pus a mão aqui, cadê meu ombro? Tava aqui embaixo. Caramba, deslocou. Aí no susto, eu pus pra cima e fiquei de molho, daí ali... Márcio, como que você viu isso? Dias. Na hora foi o primeiro instante que eu sei que não era nada sério, não estava caindo, rolando, tinha só gritou dor, a rapidez foi de pegar a câmera rápido para registrar. Porque tudo, a gente tem os dois lados, não adianta também você ver tudo isso e não conseguir mostrar ao público e tudo mais, eu guardar essa recordação. Então era rápido, eu acho que eu tirei em 10 segundos, eu já estava gravando, no meio do escuro, a gente estava com todas as câmeras guardadas, mas em 10 segundos eu já estava gravando, mas ela já tinha colocado, eu peguei, comecei a filmar. Susto, literalmente. É porque no que ele caiu, você já logo eu senti aqui embaixo e tentei encaixar, só que a dor é muito grande, assim, é horrível. Mas lesionou por semanas, meses, acho que depois. E ela mesmo assim continuou. Agora tá voltando ao normal. Não, nessa hora ela estava fora da escalada. Depois de anos, desde 2009 sonhando com isso, teve que ficar de fora. E nessa expedição nós fomos voltamos em 2017 com o Kelvin Medeiros e o Diego Moreira de Angra dos Reis, um clube de escalada de lá. E nessa hora a Fernanda, infelizmente, todas as 6 expedições, que frustração, a que ela mais gostava era a escalada. E ela segurou o choro e continuou dando apoio para a equipe. Tipo, ser coisa pior, né? Filmando. Ela continuou nos outros dias, foram 7 dias total para reencontrar o caminho até a base da montanha, transportar todos os equipamentos e retornar no último dia. Ela continuou nesse dia com a mochila um pouco mais leve, arrastando até um barril de mais de 1 metro de altura. Já que estamos lá, né, Fê? Tem que ajudar. Tentou, mas na escalada ela não conseguiria. Só que daí a escalada é muito longa, foram 22 dias total. Depois de vários dias, chegou uma hora, nós conseguimos voltar até os 150 metros ali que nós tínhamos feito em 2009, eu e a Fernanda. De lá começamos a abrir as outras partes, outras enfiadas que nós chamamos da escalada, e chegou uma hora muito lento o processo e começou a chover. E eu não fui embora, eu fiquei esperando eles. Na base, dando suporte no rádio e tudo mais. E carregando bateria, às vezes quando precisava, não lembro. E daí o grupo teve que ir embora, esgotou o tempo deles, muito tempo na montanha. E esse é um dos diferenciais desse projeto, era non-stop, a gente chama de non-stop durante as etapas. Tipo, normalmente a escalada, você está lá num feriado, abrindo uma rota e começou a chover, você volta para casa, cada um com o seu trabalho, vai ter um feriado daqui a um mês. E volta no mês para terminar. Só que você volta mentalmente muito melhor, você volta fisicamente melhor, com mais alimentos, com tudo, com baterias carregadas e tal. E a nossa história é essa, a gente lesionou, não lesionou, se está cansado, não está cansado, a gente fica até o fim. Chegar no ponto. E choveu, e quando choveu, os dois tiveram que ir embora e deu 13 dias nisso, na história 13 dias ela conseguiu choveu, porque eu resolvi melhorar. Ela conseguiu melhorar bem e voltou para a escalada. Daí, quando voltou, perde-se uns dias de novo para voltar até a base da rota, mais uns dias para chegar no ponto até onde nós tínhamos escalado, e depois a gente fez uma estratégia de comida acabando, água acabando, a gente já estava lá muitas semanas na montanha e fisicamente, né, as canelas, tudo parecia um dálmata, a Fernanda se bate nela eu sou super morena, né? As coxas, então, e pau vai batendo pedra e tudo, então ela já está parecendo um dálmata. Ela saiu da guerra, parecia, né, Fernanda? Canela, joelho inchado, os pés inchados, as mãos você já não consegue nem amarrar um cadastro de dor. Nossa, e essa era a primeira etapa, né? Que a gente tem aí 6 etapas, a primeira etapa já aconteceu tudo isso. Pensou em desistir, Fernanda? Nunca. Não. Daí, eu sou muito teimosa. Mas a gente fez essa estratégia. Os 24 vamos tentar sair numa escalada tudo ou nada agora. Daí a gente saiu 6 da manhã, da onde nós estávamos, e foi bater no cume e voltar até às 6 da manhã. Então foram 24 horas ininterruptas, que daí sim a gente conseguiu terminar essa escalada. Bacana, e depois de lá? Bom, deixa eu tentar resumir, senão se eu perder esse tempo de cada um. Canoagem, a segunda. Canoagem, depois a gente pode falar mais detalhes, se for o caso. Escalada, depois fomos para a Amazônia, cruzamos todo o Brasil, Tocantins, Goiás e tudo mais, Maranhão, e chegamos na região da Ilha do Marajó, que é muito conhecido como Ilha do Marajó, mas na verdade é um arquipélago da Ilha do Marajó. E o arquipélago lá são mais de 2.000 ilhas. Então é um labirinto. A gente, por anos ali tentando achar uma remada realmente inédita no Brasil, achamos um caminho que dava para interligar rios da Ilha de Marajó. Tinha um trecho no meio que não daria pela época do ano, que é uma seca total lá, e os moradores, remadores, principalmente os ribeirinhos, os caçadores ribeirinhos, falaram, não, ali não tem como vocês passar, está seco, tem 50 quilômetros de um rio para o outro, esse trecho vocês não vão conseguir cruzar. E tem piratas, muitos piratas que lá são muito violentos, se matam mesmo e tal. Caramba! E daí a gente estudou um método. A ideia nossa de expedição, vou fazer um adendo rápido para vocês entenderem. Um dos diferenciais desse projeto, o que é? São expedições extremistas. Expedição, em geral,
você não consegue fazer em sequência. Então, você tem, ainda mais expedição extremista. Quando eu falo extremismo, eu estou falando, por exemplo, vamos pegar um exemplo conhecido, o Everest. O Everest não seria categorizado como extremista para a gente, como expedição extrema. O Everest tradicional, que são agora, nesse momento mesmo, tem quase 1.500 pessoas lá, com cordas fixas, com carregadores, com oxigênio suplementar. Então, se fosse para fazer um Everest extremista, por exemplo, seria numa outra face do Everest, no inverno, ou abrindo uma rota nova, sem carregadores, sem oxigênio suplementar. Algo diferente mesmo, para que justificasse. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas Sim. são escolhas, nós optamos para essa escalada mais extremista. É preferível fazer 80%, nem chegar no cume, a gente voltar para casa sem ter alcançado o topo da montanha, mas de uma forma que a gente acha mais respeitosa com a montanha e que realmente está provando nossos limites. Acho que o principal é que com muita satisfaça, né, estrutura. o que a gente... Com equipe de apoio, com tudo, com E vocês sempre carregadores, estão animais. superando os limites, né? E do que já foi feito, de vocês mesmos. Então, vocês Os sempre nossos, buscam principalmente. algo diferente para executar aquela... Sim, acaba superando outros limites também, até internacionais, que nem estrangeiros tinham feito tal coisa, isso, aquilo, mas o que nos move mesmo é piegas, parece batido, mas é bem isso mesmo, superar os nossos limites físicos e mentais. Será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue ir mais além Tá do que virando daquela um vez? vício, né, gente? Um pouquinho. Em parte se deixar é um tanto viciante. A gente fica 6 da manhã, está na hora de dormir, depois de uma madrugada trabalhando, e 6 da manhã a gente começa a bater papo e nem terminou essa expedição, já tem uma de 2020 e 2021, e a gente está planejando para 2024, pô, e olha essa região aqui na Groenlândia, olha Entendi, é muita vontade, então, é né? viciante. Bom, terminando. Então, voltando para a Amazônia. A Amazônia, por exemplo, a gente podemos descer o rio Amazonas inteiro. Tipo, 3.000 quilômetros, 2.000 quilômetros remando os rios e tudo mais. Isso para a gente não considera como expedição. A gente vê isso como viagem de caiaque. Isso é muito mais prazeroso, você é a favor da correnteza, parando nos pierzinhos, brincando com as crianças. Muito fácil, muito básico, é viagem. Já entendi, mas viagem. tecnicamente viagem. é a diferença. É como você andar de carro, passear de carro pela Rio Santos e você fazer Fórmula 1, automobilismo, um rally e tudo mais. Então tem as diferenciações. Tipo, na Amazônia descer isso, o primeiro que desceu o rio Amazonas anos atrás foi uma expedição. Não tinha mapas, É que não tinha hoje em dia o Rio GPS. Amazonas é como se fosse uma rodovia lá para ele. Uma rodovia, cheia de Então, casas, foi famílias. passear mesmo. Não, para nós seria nada contra, não estou dizendo que é maior ou pior, mas para nós a gente não vê muito como formato de expedição. Então a gente tentou achar rios que nunca ninguém tinha passado remando. Será que a gente vai encontrar? Será que é possível? Será que não é? Em boa parte do nosso trajeto, 50% do nosso trajeto foi contra a correnteza. Rios normalmente Amazônia, que eu saiba, tudo que eu vi até hoje é a favor da correnteza. Você desce e sempre é o rio te levando. Tem correntezas de 10, 15 km por hora contra. Tipo, ou descendo do rio. Imagina você vir subindo, barcos a motor, tem tragédias grandes, onde nós passamos lá com 20, 30 mortes de barcos que afundam. Então nos falava, é impossível, vocês não vão conseguir remar contra esse rio, contra a correnteza. E a gente falava, vamos tentar, se não dá lá, a gente tem o plano B, o C, o D. Então uma história é essa, é muito rio contra a correnteza, lugares obstruídos, com o rio todo fechado, não sei se tem alguma cena aí, mas o rio totalmente fechado, que a gente ficava 10 minutos remando com toda a força, com vegetação ao redor, e olhar para lá não andou um metro. Imagem a gente tem, você quer que a gente coloque uma imagenzinha do caiaque? Pode ser, vamos ver. Pode ser. Vamos ver a primeira? Esse aí... Essa é quase no trecho, esse já é o trecho bem desobstruído, o rio já está mais aberto aí, a gente está a gente podendo consegue render. ver água aí, né? A gente consegue andar rápido até a velocidade. Esse é quase no final, mas já está a mochila, já está encoberta ali por conta dos piratas, a ameaça que Tava está sentindo. chovendo também. Era um calor enorme, essa chuva estava sendo uma muito delícia, bem-vinda. tá? Nossa, isso eu imaginei, né? Porque deve cansar também. É um Quanto lugar tempo vocês belíssimo, ficaram né? assim remando? 20 Teve dias, turnos né? foi uns 20 dias total e teve turnos assim de 14 horas remando sem parar. Assim. Normalmente em expedição de caiaque você rema assim umas 8 a 10 horas e se você desembarca, tem gente que desembarca de hora em hora ou cada 2 horas para esticar as pernas. Esse tem dias a gente desembarcar 3 horas, 3 vezes só. Caramba, tinha tempo tudo pra parar. isso, gente, haja abraço, hein? Bom, voltando para o tema. Na Amazônia, então, a gente fez esse trajeto, foi um trajeto inédito, muito contra a correnteza, muito em rios obstruídos. Tinha um trecho que nós íamos carregar o caiaque, nós levamos umas cadeirinhas escaladas, que nós íamos amarrar o caiaque e arrastar 50 quilômetros pela região lá dos búfalos, acelvajados, onde falava que não dava. No final, a gente acabou descartando o caiaque, foi com um trator, e a gente fez tipo maratona. A gente foi correndo pelo solo rachado, terroada. No final a gente conseguiu ligar os dois rios. Conseguiu ligar os dois rios da nossa forma, com lama até o joelho, e daí foi uma série de novelas lá. E muita ameaça dessa região que é considerada como a pior zona de pirataria do Brasil. Todo dia a gente ouvia relatos de vocês vão morrer, ela vai ser estuprada e tudo, diretores, prefeitos, delegados, ribeirinhos, todos falando Todo aqui. mundo falando para vocês pararem. Ali a gente teve que mudar várias vezes o roteiro. Bom, voltando para o tema. Terceira foi o canionismo, aquela que eu comecei a falar um pouco antes.
que acabou que no final a ideia era fazer a pesquisa e ia ser um dos maiores desníveis de montanha do mundo. Então não é altura, é desnível. Você sai numa altitude X e chega numa outra altitude. Nós chegamos quase ao nível do mar. E no total nós saímos de 2.201 metros de altitude e fomos quase ao nível do mar. Caramba. E no total deu quase 1.900 metros de desnível. Isso tornou a segunda maior exploração de cachoeira do mundo, comparada com uma equipe franco-italiana fez no Nepal. E o diferencial, não falando da gente, mas falando do potencial do Brasil. Lá eles fizeram uma expedição um pouco maior que essa, que saíram de montanhas de 8.000 metros de altitude e desceram 2.300 metros em montanhas de 8.000 metros. Nós descemos de montanhas de 2.200 metros, conseguimos quase descer um desnível tão grande. Então isso, pensando em potencial que o Brasil tem para oferecer para essas atividades, é incrível. E acabou que daí no meio, depois um pesquisador do Sul, Leomar Teichmann, que está fazendo um projeto lá das cachoeiras gigantes, finalmente tem alguém medindo as cachoeiras no Brasil com metodologia científica mesmo, que antes era algo tudo sério. Os números errados, e acabou nos informando que ela se tornou a maior cachoeira do Brasil. Ela passou até o Salto Aracá, lá em Barcelos, na Amazônia. Aí a aventura ficou até com gostinho de... Para nós dá uma satisfação maior, até pelo retorno dela. Isso chamou uma atenção grande para a região. Tem um parque nacional lá que eles fazem já um trabalho muito bacana de tentar preservar e tudo mais, só que tem ameaça de caçador, tem o poder público que não dá o apoio suficiente, tem população às vezes preparada que entra no parque sem autorizações, acidentes e tal, e isso fez a cidade final que nós terminamos, Guapimirim, tem as análises que a gente mostrava a zona intangível, a água super pura dentro de uma área protegida e a água começando a poluir até chegar numa cidade, normal em toda a cidade, não é um problema da cidade, toda a cidade, a minha cidade também tem esse problema, e os órgãos públicos, nós temos a maior cachoeira do Brasil, está aqui, sabe? Temos que cuidar melhor a população cobrando também os órgãos públicos. Defesa Civil entrou em contato, a gente vai estar ajudando a fazer uma estação de monitoramento de tragédias de inundação que só tinha 5 minutos para dar alerta para a população. Vamos ver se a gente consegue juntos levar isso para 1 hora. Então são projetos que começam e eles vão dando crescendo. Sequência, crescendo. Eles ganham vida às vezes sozinhos. Às vezes nem passa do que vocês estão falando. Só que, Márcio, agora você vai me matar, porque eu vou ter que chamar um intervalo e você ainda não saiu da terceira etapa, gente. A terceira etapa. Mas não sair daí, que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais histórias. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente está conhecendo um pouquinho aqui da história desse casal aventureiro. Muito bacana as histórias de vocês, gente, que olha, tinha que fazer o programa análise direta 1, 2, 3, 4, 5 para a gente poder saber tudo, né? Vamos marcar. Mas, Márcio, vamos lá. Márcio Bortolusso. Vamos terminar então. A gente já falou de 3 etapas no segundo bloco, agora temos mais 3 etapas, né, dessa expedição. Depois veio o quê? Tentar resumir, vamos lá. A quarta, mergulho. Acho que vocês têm uma cena do mergulho. Mergulho, temos umas imagens. Pedi para o nosso diretor Benites colocar as imagens aí do mergulho. O mergulho foi no nosso quintal. Nós moramos no arquipélago de Ilhabela, que muita gente confunde, acho que é uma ilha, né? Mas lá são 15 ilhas e ilhotes. Sim. Então foi o primeiro inventário de cavernas submarinas de um arquipélago brasileiro. É um trabalho junto com o material que nós levantamos para depois cadastrar no Cadastro Nacional de Cavernas, o CNC, que é da Sociedade Brasileira de Espeleologia. Então é o principal cadastro das cavidades naturais do Brasil. Então é uma atividade já um pouco mais incomum, um pouco mais técnica, o mergulho em cavernas e nesse sentido em mar tem algumas diferenciais, um risco um pouco a mais, um plano de contingência diferenciado. Vocês já mergulhavam também ou não? Eu mergulho desde criança, já fiz alguma coisa de mergulho autônomo, já mergulhei em grutas em Bonito, no mar, só que eu estava muito afastado. E a Fernanda, ela onde ela tinha quase menos... zero intimidade, até não tenho muita intimidade com água, para falar a verdade. Mas foi. Superei um desafio aí, né? Um desafio grande. Goiânia tinha um umbigo enterrado na porteira. Na verdade, ela vai na onda do Márcio. O Márcio fala, vamos, Fernanda, que dá, não é perigoso. Aí ela analisa. Não, nessa sim, em outras é o contrário. A gente querendo parar 4 da manhã, vamos dormir nessa toca aqui. Ela falou, não, a gente tem que tocar mais 2 horas, até as 6 da manhã a gente consegue dormir naquele... É o contrário, ela que às vezes leva... Acabei ficando à vontade na caverna. Eu sei que é muito doido isso, mas... me senti bem até. É que é de cada um tem alguma limitação. Do grupo mesmo, tem um que tem mais, se dá bem mais em altura, outro em água e tal, e isso um vai compensando o outro. A Fernanda tem um umbigo enterrado na porteira, ela é goiana, então eu cresci no mar desde pequeno, com mar em ressaca, com 10 anos estava com mar gigante. Acabam complementando mais o outro, em casa. né? Bom, voltando ao tema, então esse aí foi junto com o João Andreoli, que é um outro mergulhador super experiente do litoral norte lá, da Universo Marinho, então é um trabalho de meses, esse foi o único que foi diferenciado, os outros eram pontuais, tipo ficar 22 dias numa escalada, 30 dias, 20 dias na Amazônia, esse não, esses são meses, o mar tá bom, a gente conseguia sair, corria até uma caverna, uma gruta e fazer as medições
competições nela, o trabalho. Voltava e ia tocando o trabalho, o projeto. Chegou lá na frente, o Márcio vai ficar calmo de novo na quarta-feira, conseguimos entrar naquela cavidade. E pegava os barcos, a lancha e de novo saía. E quem mandou no time da expedição foi o Márcio. Foi o Márcio. Porque não tem como, né? Ele é mais poderoso. E mesmo assim, teve situações do mar, às vezes os refluxos nos jogava, ou visibilidade ficava zero, ou o mar nos jogava em paredes com espinhos, com ouriços, com cracas. O meu relógio saiu todo destruído, meu computador de mergulho, no primeiro dia já estava todo arranhado a tela. O Andreoli saiu com espinhos de ouriço pelo corpo. Então, é um mergulho que tem um certo cuidado. Bom, vamos lá. De Ilhabela, desse arquipélago, daí a quinta expedição, a ultramaratona. Acho que também vocês têm uma cena, acho que do carro, na viagem nossa. Essa aí mesmo. Essa aí foi durante a viagem, foi a única que saiu do Brasil. Nós queríamos fazer esse primeiro projeto no Brasil, todo no Brasil, levantamos possibilidade de ultramaratonas inéditas no Brasil, transamazônica, transpantaneira, as praias do Nordeste e tal. Só que tudo já tinha sido feito, ou não ia ter uma logística tão grande, uma navegação grande, e daí optamos pelo Uruguai. Então a gente tem a Praia do Cassino, no litoral do Rio Grande do Sul, que é considerada a maior do mundo, mas a gente viu que continuando ela, onde nunca ninguém tinha corrido, o litoral do Uruguai é muito maior que a Praia do Cassino, dividido em várias praias, só que é como se fosse uma praia também gigantesca. E daí essa foi a ideia. Essa aí é uma Serra do Corvo Branco. Tem a famosa Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina, nos cânions. Essa era o Corvo Branco, ainda é mais sinuosa e não tem asfalto nos trechos e tal. A gente estava indo. Então, bom, o Uruguai foi uma ultramaratona saindo de Chuí, no litoral do Rio Grande do Sul, por toda a costa oceânica do Uruguai até divisa lá com a Argentina, Punta del Este. Foram 240 quilômetros, corrida de uns 8 dias, e diferente de competições que você tem já participei como cinegrafista em competições, acompanhando os atletas líderes, quem estava na frente da prova sempre corria com americanos, espanhóis, com quem ia vencer a prova. Eu trabalhei vários anos assim. E nessa prova não tem ponto de reabastecimento de água, de comida, não tem no final do dia um acampamento, uma barraca montada. Nossa, tem que fazer a estrutura, você tem que levar nas costas a barraca, fogareiro, comida para 8 dias. E areia fofa 80% do tempo. E essa foi uma que nós tínhamos combinado já desde o início da primeira expedição, que se um dos dois não conseguisse continuar por uma lesão, porque alguém tinha que completar, alguém tinha que representar o projeto, a equipe. E essa eu achei no primeiro dia, segundo dia meu joelho começou a travar, de 30 e poucos anos de skate, 25 anos de montanhismo com mochilas de 50 quilos. O meu joelho começou a travar, eu falei, começou a gritar não justo vou conseguir ali. completar. E ele preocupado que ia ter que me deixar sozinha, né, no litoral do Uruguai. E aí teve um dos treinos antes de ir para a ultramaratona, eu falei, vou dar um treino, tentar me recuperar aqui o fôlego, enfim, tentar ter um condicionamento um pouco melhor. Porque, como a gente explicou, a gente não é muito atleta e não tem muita disciplina em treinos e tal. E um dos treinos eu colocava peso na mochila e fazia 12 quilômetros de corrida. Em um desses treinos eu lesionei a virilha. E isso foi 40 dias antes da expedição de ultramaratona. Aí, chegando lá, o primeiro dia eu corri, já senti uma dor, no segundo dia minha perna não funcionou mais. Aí eu tive que abandonar. Porque era corrida em areia fofa, com 15 quilos nas costas. Aí gente, eu não consigo nem imaginar. A nossa produtora Fabi aqui já está de boca aberta, hein, Fabi? Imagina correndo numa areia fofa com 12 quilos nas costas, e ainda fora que está, né, num desgaste que você vem aí, não dorme já de direito. Todas as expedições também. Nunca consegui recuperar 100% para de um dia para o outro, né? De uma expedição para outra, assim, sempre estava. Esse é um diferencial do nosso projeto, como vinha falando, tipo, no mundo em expedições extremas você nunca faz em sequência. Um remador ele fica meses, anos ele preparando uma expedição, vai lá para a África e desce o Rio Congo, 20, 30 dias. Depois ele tem que ficar mais meses, anos para preparar a próxima expedição. Não é assim tudo seguidão. Você volta mentalmente destruído, às vezes. Vocês em um ano aprontaram tudo isso. Então, o desafio era esse. Será que a gente consegue fazer em sequência? Nunca se consegue fazer em sequência. Então, a gente ficou 6 anos preparando justamente para resolver as questões técnicas da cidade. E a última... E a última, bom, da outra maratona foi sozinho, capengando, daí mas chegou, caiu né? Unha dos pés de depois. Mas eu cheguei junto com ele, eu registrei a chegada, pelo menos. Cheguei quase a 10 quilômetros do final, eu achei que não ia dar. A perna travou também total, eu fui de quilômetro em quilômetro. Daqui a pouco vai se arrastando, mas chega, né, gente? Era uma promessa, eu ia chegar arrastando, nem que leve uma semana para me arrastar esses 10 quilômetros aí. Bom, de lá, e daí o último foi o stand-up paddle. Foi. Se quiser, você conta esse, vai. Esse eu me interessei. Conta como foi. O stand-up, a gente pegou uma região do litoral de São Paulo, ligando também o litoral do Paraná, uma região de 52 unidades de conservação, é um lugar conhecido, que tem a Ilha Comprida,
o marujá, que mais? Lagamar. Canané, É um dos maiores mosaicos de biodiversidade do Brasil. É considerada a Amazônia, a segunda Amazônia, falam. São 50 e tantas unidades grandes, assim, então é uma área muito grande. Aí tem as rotas mais usadas lá, dos rios mais que já tem um movimento, que tem todo o trajeto, e nessa expedição a gente resolveu também ligar alguns rios que não são muito, sei lá, acho que o pessoal não passa, ou porque é muito complicado, ou porque não tem nem por que passar ali. Então a gente conseguiu, olhamos e pensamos em ligar alguns rios. E aí, no caso, a gente pegou, deixa eu mostrar e o papel aqui. Vale, né, Márcio? Você estava me contando que, imagina você lá fazendo essa expedição. Quanto tempo foi, gente, de Sem da Fé? Essa foram 16 dias remando. 16 dias remando. Remando 16 dias. Quantos por hora, assim, por dia? Quantos vocês Varia, remavam? tem dia de fazer 40 quilômetros, tem dia que você não conseguia fazer, acho que nem 10. Não, teve dia, por exemplo, que a gente levava, vai fazer uma média então, pra você entender. Como a gente resolveu ligar alguns rios, aqui, por exemplo, isso aqui a gente até vou mostrar pro pessoal de casa aqui, ó, pra eles verem, áreas que não davam nem para remar. Lá. Não dava nem para remar. A gente faz um estudo, primeiro uma logística por computador, só que muitas vezes a gente tem que levar parecendo uma carta, não é uma carta náutica, mas é alguma coisa Desculpa, impressa. aproveitar rapidinho. Isso que você está mostrando aí, por exemplo, é um trecho que em casa, quando nós mapeamos esse lugar, onde tem essa barraquinha verde aqui, esse pontilhado vermelho, nós não sabíamos se isso aqui tinha água no meio. Será que dá para remar por aqui? Será que tem que passar? Então isso tudo foi uma descoberta lá. E teve trechos aí que eram tipo 2 horas para andar 300 metros. Tipo, coisa que em 2 horas a gente rema em Ilhabela. Por isso que eu não consigo te falar. Não dá pra gente. Então, nós íamos nos rios mais grossos, que afinavam, viravam os igarapés, 10 km depois, 20 km depois. Quando encontrava um caçador, um pescador, falou, não, vocês estão errados, vocês estão perdidos há muitas horas, vocês vão para a beira da serra, lá não tem como passar. A gente sabia o nosso caminho. E entrava nos riozinhos de 1 metro, chega uma hora que secava. E daí era a hora que você tinha que pular a prancha, andar com lama no joelho, nos linhais de jacaré e tudo mais. Por isso não dá mesmo. Agora, meninos, deixa eu fazer uma perguntinha. O tempo está acabando, vocês também têm esse guia aqui, Aventureiro Consciente, né? Na verdade, não é só a prática, mas vocês têm toda essa questão ambiental, alguns trabalhos importantes que vocês acabam fazendo, né? A gente fomenta, né, as atividades ao ar livre, só que a gente tenta sempre fomentar com um pouco de informação, né? Então, esse primeiro, você que lançou, nem estava ainda. Essa é uma produção esse antiga. né? Isso, tem algumas edições desse. Isso é só um exemplo de que as nossas atividades inteiras, nós sempre estamos focados, preocupados com o mínimo impacto, com a ética local. E Márcio e Fernanda, eu vou ter que chamar vocês para voltar aqui de volta, gente, porque a produtora já está falando, acabou o tempo, já era. A gente tem um monte de coisa aqui para falar, para mostrar. Tá. Mas, gente, vamos, só para finalizar um pouquinho, o pessoal de casa que quiser acompanhar o trabalho de vocês, como é que faz? Porque, papo aqui é que não falta, né? Assuntos, histórias muito bacana. E aí, como é que faz para encontrar vocês? O melhor lugar para entrar, que lá tem as nossas redes sociais, é no sixhardexpeditions.com, que é o site do nosso projeto, do último projeto. Tá, que a gente vai por aí passando na tela. Aí tem algumas... Lá a gente coloca foto, alguns vídeos, tem algumas informações e tem as redes sociais. Quem quiser seguir a gente... já vamos seguir. E em breve vai estar saindo um documentário, uma websérie também. E a gente avisa o pessoal também lá. Anunciando pelo site, então. Gente, vocês estão já na estrada assim há quanto tempo? Fazendo esse projeto? Eu há 24, 25, a Fernanda desde quando nós nos unimos. Desde 2006, 13 Então, na verdade, você uniu com ele e lá logo já virou na aventura. Segundo uma amiga aí, foi o custo-benefício. Para a empresa, para tudo. Para nós, essa história de que os opostos se atraem não funciona. Não foi, não. Vocês dois são bem parecidos. Né? Ai, gente, que bacana. Mas muito obrigada pela participação de vocês. É sério mesmo. Vamos combinar vocês de voltar aqui para a gente conhecer um pouquinho mais, explorar. O pessoal de casa aí que ficou com alguma dúvida, manda as perguntinhas, o que vocês querem saber, que quando eles voltarem aqui a gente já pergunta outras coisas também para vocês, tá bom? Meninos, obrigada viu? A você. Muito sucesso para vocês, que vocês continuem assim, fazendo muitas aventuras e trazendo aqui Vamos fazer um stand-up com a gente. Vamos sim, quem sabe, estarei lá. Vou sair também um mês de férias, viu, gente? Olha, eu vou ter que me ausentar um mês, mas depois eu mando uns vídeos, que tal? Pode ser. Combinado, obrigado, gente. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada, até. Marta. E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação. E lembrando que também nós estamos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. É só procurar por Análise Direta, tá bom? Aí você acha a gente em todas essas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.